Aleluia. Somente crer. Tudo é possível. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Teu povo reunido em teu nome hoje, Senhor, busca de ti, Senhor, ouvir tua voz. Queremos que o Senhor nos escute nesta manhã e receba nossos louvores, Senhor, que temos entoado para ti. Recebe nosso pequeno sacrifício em vir à tua casa esta manhã. E ser, Senhor, misericordioso conosco mais uma vez, porque sabemos que a nossa justiça são como trapos de imundícia diante de ti. Não há nada que nos faça agradáveis a ti, a não ser o sangue do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é desta maneira que nos aproximamos de ti, sabendo que há um sangue derramado por teus filhos ainda hoje, Senhor. E este sangue derramado não perdeu nem um pouquinho do seu poder. É o mesmo poder de sempre disponível aos pecadores de sempre, no mesmo mundo, Senhor, com o mesmo velho diabo, ó Pai. Nós podemos vencer quando confiamos em ti, Senhor. Por isso, crendo neste sangue derramado por nós pecadores, temos ousadia de entrar em tua presença, sabendo que está escrito: vendo eu o sangue, passarei por vós. A única razão para não sermos destruídos é o sangue derramado na cruz por nós. Conhecemos essas coisas, Senhor, e pedimos que o Senhor nos receba, porque confiamos em ti. E o Senhor nos tem dito que devíamos apenas crer. E eis-nos aqui, Senhor, crendo em ti. Enquanto nos aproximamos da tua palavra, reverentemente e humildemente, pedimos que tu te lembres de cada irmão, cada irmã, ao redor do mundo, Senhor, aqueles que te amam e aguardam tua vinda, cada um deles. Que tua bênção alcance cada um, Senhor, e cumpras em nós, Senhor, tua vontade. Salva os pecadores, confirma-os de casa, Senhor, e prepara-nos todos para aquele grande dia do arrebatamento. Em teu nome, Senhor Jesus, nós te oramos. Amém, amém, amém. Aleluia. Ainda de pé, vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Vamos começar do versículo 1 para um contexto. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem,
E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Esta é a tua palavra, ó Senhor. Nos ajuda agora. Inspira-nos lábios e ouvidos, unge-nos a todos. Em teu nome, Senhor Jesus, te oramos. Amém. Podeis sentar. Deus seja louvado. Antes de que eu viajasse, nós estávamos para o Goiás, nós estávamos dando seguimento ao estudo das eras, e nós paramos no Mensageiro, e eu preguei algumas mensagens sobre o Mensageiro, de maneira que ficasse bem claro no que é que nós cremos. E esse é um ponto que é muito nebuloso, não é? Muito cheio de nuvens para muitas pessoas. Eu gostaria de deixar isso bem claro nesta manhã, ao apresentar isto aos irmãos. Nós sabemos que Deus tem enviado um profeta. É algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão incrível. Incrível que Deus tenha enviado em nossos dias um homem como Jeremias, como Isaías, um homem com a vida de um verdadeiro servo de Deus. Mas o fato é que isso aconteceu e foi muito pouco noticiado. Por quem? Porque as coisas são assim? Porque são assim desta maneira. Satanás tem tratado de colocar sombra sobre qualquer homem que Deus use, que Deus levante. Não é assim? Ele sofre perseguição, começando pela sua própria casa. O irmão José me deu para eu estudar uma revista da CPAD, que trata de Jeremias, e eu li um capítulo, irmão. E há um trecho que diz assim, que qualquer servo de Deus sofre perseguição, mostrando que Jeremias também teve perseguição em seu lar. Mostrou também que Jesus teve perseguição em seu lar. Mostrou que José também teve perseguição em seu lar. No tópico que diz: amigos e inimigos. Amigos e inimigos. Quer dizer, ele fala isso que eu acabei de dizer. No lar, nós sofremos as primeiras perseguições. E Jeremias era um autêntico profeta. Será que se nós vivêssemos nos dias de Jeremias, nós compreenderíamos que Jeremias era um profeta vindicado por Deus? Será? Ele que não deu conta de ser um sacerdote, saiu da igreja principal, afastou-se,
Será que nós daríamos conta de considerar, creríamos que ele era um profeta? Ele que falava coisas contrárias. Um profeta fala coisas contrárias. Eu quero afirmar, é muito mais fácil você crer que William Marion Branham é um profeta do que crer que Jeremias era um profeta. Porque Jeremias pregava, parece, contra Israel, dizendo que ele deveria aceitar o jugo de Nabucodonosor. Enquanto você sabe que Deus nos envia a vitória, a graça, o perdão, estava Jeremias fazendo propaganda dos babilônicos. Podia ser esse um homem de Deus? Mas era, porque era a vontade de Deus castigar Israel, para se cumprir o que foi dito, que viriam os dias que vocês diriam, bem-aventurados aqueles... vive o Senhor que nos fez voltar do... Vocês não vão dizer mais, vive o Senhor que nos tirou da terra do Egito, mas vive o Senhor que nos fez voltar do cativeiro de Babilônia. Eles haviam rejeitado servir a Deus depois que saiu do Egito. Eles tinham pecado continuamente. O livro de Juízes fala sobre isto. Deus mandava juízes para lembrar que eles deveriam seguir as leis de Moisés, e eles fracassavam em seguir a lei de Moisés. Os inimigos vinham, se assenhoreavam deles, se tornavam senhores do povo de Israel, e o povo então sofria, chorava, clamava, e Deus ouvia, mandava um libertador, um juiz. Depois que Deus livrava o seu povo dessa perseguição, dessa escravidão, por alguma outra nação, que não era mais o Egito, o povo pecava de novo, e era preso de novo, e era escravizado mais uma vez. Então eles choravam e clamavam mais uma vez, e Deus então vinha e atendia eles mais uma vez. E nessa brincadeira passaram-se alguns anos. Então a profecia se cumpriu. Eles vos serão por laços. Vocês vão ser prisioneiros em Babilônia. E Isaías falou sobre isso antes de Jeremias, que viria a nação do norte. Mas o povo de Israel só conseguia ver o momento. É como nós hoje. Só conseguimos ver o ano de 2017 e as coisas atuais. Não conseguimos olhar um pouquinho atrás na história. E eles estavam ali pensando, Deus de nos dar nossa vitória, Jeová Nissi, Deus é nossa bandeira, nenhuma nação vai nenhuma nação vai te vencer. Por que você não acompanha as profecias? Por que você não lê sua Bíblia, ó israelita? Por que você não lê o livro de Isaías? Isaías falava de uma nação que viria do norte. E eis agora Babilônia. Deus iria cumprir a profecia. Não mais, agora seria libertar o povo, não. Agora o povo iria para o cativeiro. Começaria o tempo, a dispensação gentílica. Os gentios começariam seu tempo. Babilônios, medo-persas, gregos e romanos, onde estamos hoje. Vocês estão me entendendo? Mas o profeta Jeremias teve que dizer para o povo, vocês aceitem o jugo. E aí os outros profetas diziam, tá vendo? Esse é um espião de Babilônia, querendo tirar nosso ânimo. Ele é contra nós. Que profeta é esse? E você sabe que Jeremias sofreu muito porque disse essas coisas. Não é assim? Não é assim você lê sua Bíblia? Não é desse jeito? Jeremias sofreu. Pois bem, será que você creria que Jeremias era um profeta? Falando contra Israel? Aceite o jugo, quer dizer, aceite o domínio. Alguém diria, não está vendo que Nabucodonosor é a besta? E literalmente, ele se transformou em um bicho. Você quer fazer acordo com a besta, Jeremias? Você é um falso profeta. Vejam só. Mas ele tinha o assim diz o Senhor. Será que você conhece o que é o assim diz o Senhor? O assim diz o Senhor na boca de um profeta é a palavra de Deus expressada por um vaso. Isso é muito firme, isso é muito poderoso. E o assim diz o Senhor acompanha os profetas. E recentemente nós tivemos um homem que disse, assim diz o Senhor.
E sempre aconteceu. Mas nós estamos desacostumados com um profeta. Não saberíamos o que fazer com um profeta. Um homem que viesse diretamente da parte de Deus. Mas mesmo assim, Deus o enviou porque haveria um povo que creria. Não todos, porém alguns creriam. Quero dizer então com Jeremias que seria mais fácil você crer em William Branham como profeta do que em Jeremias, porque Jeremias disse algo contrário. E o que o profeta tem dito é algo sempre bem claro. É o desfecho de tudo. Eu estava ouvindo, nós estamos aqui tendo nossas reuniões nas quartas-feiras. Se você não foi inscrito ainda para vir quarta-feira, você se inscreva, viu? E venha. Nós temos muitas coisas boas acontecendo aqui na quarta-feira. Então, eu estava ouvindo aquele hino. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E eu estava procurando no cantor cristão, e, bom, até hoje eu queria encarecidamente que alguém doasse uma harpa para esse púlpito aqui, que faz tempo que eu não tenho harpa aqui, eu quero uma harpa, eu não acho onde comprar. Então, essa é a doação, não? Não. Então, se você achar uma harpa, compre, por favor. Nós queremos uma harpa aqui em cima. E um cantor cristão também, né? Mas para púlpito, não é? Hinos tradicionais, hinos antigos, bons hinos. Nós tivemos algumas dificuldades, mas nós vamos vencer. É que Deus abençoe, o diabo vem atrapalhar. Mas vai dar certo, nós vamos vencer cada coisa. E eu estava vendo esse hino, Rude Cruz, e eu procurei ele no cantor cristão. Nós temos o cantor cristão, nós temos a harpa cristã, nós temos a harpa. Inário, como chama? Harpa cristã, o inário e o cantor cristão. São os nossos livros tradicionais de hinos que nós usamos, né? E o cantor cristão é o mais tradicional, porque é o mais velho. Muitos hinos foram traduzidos, colocado outras letras e transformou-se então na harpa. E outros que são também hinos originais também da harpa. E eu procurei o Rude Cruz no cantor cristão porque ele tem a divisão das vozes. Qual foi a minha surpresa? Não está lá. Porque o Rude Cruz é um hino mais antigo. Não está lá. Rude Cruz, você lembra dele no cantor cristão? Não está. Eu procurei lá no R e não tinha Rude Cruz lá no cantor cristão. E eu fui procurar a história desse Rude Cruz. Então, eu descobri que o cantor, o compositor desse hino, era um crente da santidade, um irmão, pregador do evangelho. Ele era da santidade. Sabe quem são os irmãos da santidade? Os irmãos metodistas. Ele viveu no começo do século passado, 1890, por ali, nesse período. Ele era um ancião, nasceu nesse tempo, morreu na década de 50, o autor desse hino. E ele era um pregador do evangelho. Ele saía pregando o evangelho. Que evangelho? Que houve um que morreu por meus crimes na cruz. Quando isso? No começo do século passado. E a mensagem ainda hoje não mudou. É a mensagem da cruz. É o que nós devemos pregar e viver. E certa ocasião, ele estava fazendo uma campanha evangelística e ele encontrou uns jovens que começaram a criticar da cruz, ou algo do gênero. Ele se sentiu causando nele aquele desprezando o irmão. Então, ele voltou para sua casa e escreveu esse hino inspirado, de uma vez só, dizendo no original que ele não ele valorizaria a mensagem da cruz.
diz assim, num monte tão distante, começa a tradução original. Eu não pensei em falar sobre isso, por isso que não trouxe isso certinho. Mas no monte distante ele começa a dizer, havia uma velha cruz. E ele começa a dizer sobre o valor que aquela cruz tem na vida dele, lá no monte distante, no Calvário. Veja, isso foi no começo do século passado. E eu queria que vocês voltassem para aquele tempo. Porque se eu vivesse naqueles momentos, naqueles dias, eu seria um como esses assim. E eu me identifiquei, eu disse, Senhor, eu não gostaria tanto de estar junto com esse irmão lá, pregando e cantando o mesmo hino quando ele aconteceu. O evangelho é o mesmo. Agora, se eu pegasse esse senhor aí, esse irmão, em que lugar eu colocaria ele hoje? Aquele velho crente? Porque o mundo mudou. As igrejas se modernizaram. Não há lugar mais para aquela velha cruz. Eles têm algo novo. E foi nesse ambiente onde Deus enviou um profeta, chamando as pessoas de novo para o evangelho, o mesmo evangelho. Porque entendam, o que está acontecendo hoje em nosso país, no terceiro mundo, aconteceu lá na América quase meio século antes. Na década de 50, 60, eles já vendiam cura divina na América. Esse produto chegou aqui anos mais tarde. Não foi no mesmo tempo. Nós temos recebido nosso evangelho a partir da América. Nossa tecnologia a partir da América. Nós somos o terceiro mundo, ou do primeiro mundo, melhor dizendo. As coisas chegavam aqui com atraso. Hoje, com o advento da internet, isso já está acabando, ou já acabou. Nós recebemos em tempo real o que acontece no mundo todo. Nós recebemos as modas, as influências, as notícias no mesmo momento. Mas antes não era assim. Pois as coisas que aconteceram lá estão se repetindo aqui. Então, por exemplo, naquele tempo, os irmãos já davam um espaço aqui na escola dominical, por exemplo, vamos parar 10 minutos aqui para a gente fumar. E os crentes saíam e fumavam. Eu nunca vi isso aqui, mas vai chegar. Hoje eu conheço igrejas onde você pode beber, e pode beber cerveja, pode. E até pode fumar também, porque Lutero fumava cachimbo. Onde é que está escrito isso? Então, há igrejas para todo tipo de gosto hoje. Mas nós não vemos isso como normalmente. Na América você encontra essas coisas e outras. Então, a depravação começou primeiro lá e está chegando aqui. E aprove a Deus enviar um profeta de língua inglesa. Não era um erudito, era um homem simples, mas era um americano. Por quê? A língua americana é a mais falada no mundo todo. Deus sabe o que faz. É o inglês. Então, se você quer se comunicar com o mundo, você aprenda a falar inglês. Está tudo em inglês. As placas são em inglês. E você vai se dar muito bem se você aprender a falar inglês. Vai ter um melhor emprego. Vai ser melhor, vai ter mais informação. Se você é um leitor de revistas, você não leria só a Veja, a Época, você leria outras revistas do mundo todo, com outros escritores, outros livros, está entendendo? O mundo se abre quando você sabe falar inglês. A sua mente, você tem acesso à informação que aqui você não recebe. Você, em vez de ver o jornal aqui da beira do Rio de Janeiro, você vê o jornal da França, da Itália, você vê pessoas falando, pessoas que têm países que têm séculos de experiência, né? Nós somos um país jovem. Então Deus fez o quê? Nos enviou um profeta de língua inglesa. Não só pela comunicabilidade disto, mas também porque a América
é o último lugar onde o sol aparece. O Evangelho viajou com o sol, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A civilização, ela veio se espalhando da Mesopotâmia, e se você olhar na sua Bíblia, se você tem não sei se eu tenho aqui, a minha não tem, um mapa, você vai ver que entre o Tigres e o Eufrates está a Mesopotâmia, a cidade de Ur, onde morava Abraão, ou Abrão. Haviam mais 2 rios ali, Gion e Pison, e aqueles 3 rios, eles vinham de um rio só, que passava no meio do Jardim do Éden. Eu estive também observando isso, então eu pensava acerca de onde estaria o Jardim do Éden, mas quando você olha que os 2 rios estão ali e ambos saem do mar do Golfo Pérsico, então você pode imaginar que o outro rio devia estar bem por ali, os outros 2 próximos, e o Jardim também do Éden naquela região. Isso não é conjectura, é fato. Um cientista estudioso da Bíblia chegou a dizer que o que é o Golfo Pérsico hoje era exatamente onde passava o riozinho, o rio que passava no Éden. De maneira que o Éden deveria estar, então, alagado pelo Golfo Pérsico, que ali não era um mar, não é? Era uma planície muito grande e com um riozinho, mas com a tal enchente, aquilo foi tudo alagado, virou mar. Porque do Golfo Pérsico, dali da ponta dele, saem os 2 rios, Eufrates e Tigres e Eufrates. E faltam mais 2, Rion e Pison e Gion. Muito bem, ali começou o mundo. Depois, a Mesopotâmia, entre o rio Tigres e o Eufrates, que estão lá até hoje. E começou, então, Deus tratar com seu povo, com Abraão, e desenrolar toda a história que você conhece do Velho Testamento. O que aconteceu? A civilização foi partindo dali em direção ao Ocidente. Abrangeu todo o velho mundo, todo o mundo antigo, todo o Oriente, a África, a Ásia. Se não me engano, mesmo Israel está colado com a África. Então, se você quisesse dizer que Israel é um país africano, você nem estaria tão errado. Porque é tudo próximo, é no mesmo faixa de terra. Até mesmo próximo ali, não é? Mas é a Ásia. A África, um pedaço é a Ásia, outro pedaço é a África, mas é um pão que você cortou em 2. Metade para mim, metade para você. Aqui vai ser África, aqui vai ser Ásia. Tanto que tem desertos lá, como tem na África. Você sabe que vai misturando. Então, o Evangelho, a civilização se espalhou por ali, e depois, através das navegações, você sabe, anos depois, séculos depois, nós temos a Europa toda estabelecida, o mundo todo ali. Então, nós temos as navegações, as grandes navegações, e se descobre o que faltava do mundo. A América, não é? O continente americano. E também é civilizado aqui, e a civilização também chega aqui. O Evangelho vem, então, percorrendo do velho mundo, do Oriente até o Ocidente aqui. De maneira que a América é o último lugar a ser evangelizado. O último lugar a receber as mensagens de Deus deve ser a América. Que coisa tão simples! Quantos profetas houveram para os israelitas? Muitos profetas. Quantos sinais e maravilhas aconteceram para o povo de Israel? Muitos. Muitos homens. Será que para nós gentios Deus não enviaria o mesmo poder, não? Enviaria e enviou. Nós temos muitos homens que foram usados por Deus. Muitos sinais e muitas maravilhas, não agora executados por profetas, judeus, hebreus, mas por homens gentios, milagres e maravilhas.
profecias e profetas. No último dia, Deus prometeu que enviaria um profeta também, conforme nós lemos aqui em Apocalipse 10:7. Porque haveria, nos dias da voz do sétimo anjo, se cumpriria o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. E Malaquias 4 também fala sobre isso, que antes do dia grande e terrível do Senhor, enviarei o profeta Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Haveria uma promessa, haveria um Elias, melhor dizendo, que restauraria a fé dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. E esse é um tema de grande discussão entre os teólogos sobre o que seria esse Elias. E há alguns que creem que haverá um movimento que restaurará todas as coisas. E eles esperam esse movimento para o futuro. E nós já sabemos que esse movimento veio e é o movimento pentecostal, que trata desse assunto desse irmão que cantou o hino. Eu vou valorizar a velha cruz. Isso já aconteceu. Ora, se nós pudéssemos voltar rapidamente àqueles dias e ver o que Deus estava fazendo, estava renovando. No final da história dos homens, Deus estava fazendo uma recapitulação da história, estava confirmando sua palavra e coroaria esse movimento com o envio de um profeta. O que ele fez? Enviaria um profeta. Eles esperam, então, uma restauração. Há muitos hoje que creem em uma restauração para o futuro, um poder que vai vir. Eles estão esperando, estão orando por isto. Alguns chamam orando pelo avivamento. Eu vou cantar um hino que fala sobre isso. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Faz chover, Senhor. Eles estão esperando que alguma coisa venha, mas não vai vir, porque já veio. Eles não sabem que nós já recebemos este avivamento. Ele já passou. O que está acontecendo agora não vai haver mais nada grandioso, mundial. Nós já tivemos os pregadores mundiais. As grandes coisas já aconteceram. Não que o que está para acontecer, claro, também é muito grande e é maravilhoso, mas não será visto por todos. O arrebatamento da igreja não vai ser um ato público que todos vão ver. Será uma tomada repentina, será um rapto, será como um sequestro. Deus levará a sua noiva caladamente. Porque o que ele tinha que dizer e fazer e renovar e avivar, ele já fez. E como ele fez isto? Ele fez isso escondido? Não. Ora, eu sou lento às vezes para dizer tudo, mas espero que os irmãos tenham paciência comigo. Mas o movimento pentecostal, o que aconteceu em dias recentes, foi tremendo. Na rua Bonnie Clay, se eu não me engano, eu não vou saber dizer o número, um pregador chamado William Seymour ficou hospedado. William Seymour, vou contar essa história para você, porque as pessoas não sabem da história, e eu sei que está sendo gravado. Em idos de 1900, 1800, havia na Terra um homem cristão chamado Charles Parham. Charles Parham. Eu não lembro agora de que igreja ele era, mas ele era um pastor tradicional. Ele leu na Bíblia, você pode encontrar isso na história, que o poder de Deus vinha. E, claro, isso é apenas uma face da história. Apenas
tomando essa linha aqui, porque Deus tem caminhado de muitas maneiras e falado de muitas maneiras. Ele percebeu que quando o poder de Deus veio ao seu povo no livro de Atos, veio acompanhado, antes, foi inaugurado com o dom de línguas estranhas. É a conversa desse Parra. Então ele começou a orar e pedir que Deus desse os dons para eles de novo. Senhor, envia os dons, envia os dons. E orou por falar em línguas. Isso aqui é frisado, porque ele entendia que o dom de Deus, o poder de Deus na vida de um crente era inaugurado pelo dom de línguas. Através do falar em línguas, quer dizer que você fala em línguas, então o poder vai vir na sua vida. Ou isso é a prova de que você conseguiu de Deus o dom do Espírito Santo, o dom de línguas. Segundo Parra, nós cremos que o dom do Espírito Santo vem sem nenhuma sensação. E línguas estranhas você crê, pastor? É claro, mas não é a única maneira de você receber o Espírito Santo. É uma maneira, não é o padrão. Mas eles entenderam assim, que era línguas estranhas. Então, em uma vigília de 1900 para 1901, uma irmã, eles estavam em oração. E ele montou um seminário. Veja só, Parra montou um seminário para estudar o Espírito Santo. Interessante que os pentecostais, quando vieram, não queriam mais saber de seminários, né? E nós recebemos a mesma unção até hoje. Quantos seminários? Não pelo estudo da Bíblia, mas pelo que eles fizeram ser o estudo da Bíblia, né? E discutindo coisas e tais, e negam a palavra. Mas os seminários, quando começaram, eram corretos, eram bons. Como esse de Parra. Você não gostaria de se inscrever naquelas aulas para estudar a Bíblia com ele? E o fogo iria cair alguns anos depois, alguns meses? Eu gostaria. E sabe, eu estaria com ele. Agora eu seria o quê? Eu seria batista? Não. Eu seria assembleano? Não. Eu seria o quê? Seria um movimento? Seria o quê? Pois é exatamente o que você deve ser nesta manhã. Você deve ser alguém que está buscando por Deus, em sua palavra. Finalmente, nessa vigília de 900 para 1901, uma irmã chamada Agna Osnan recebeu o dom do Espírito Santo. Ela era inglesa, ou falava a língua inglesa, e ela falou em chinês. Foi relatado um halo de luz em sua cabeça. Interessante, né? Interessante. Havia uma chama em sua cabeça. Ela falou em chinês. E durante 3 dias ela não conseguiu falar inglês de novo. Esse é exatamente o caso dos dons de línguas que nós temos hoje? Não. Não é exatamente o caso. Nós temos também que os outros irmãos que se seguiam falando em línguas estranhas falavam também outros idiomas estrangeiros. Não era algum idioma que ninguém sabia o que era. Se soube que Agna falava em chinês. Também foi em chinês que, se eu não me engano, Berg ou Vingre, também quando foram batizados, falaram nisso. Ou então foi Franciscon, o fundador da igreja cristã, né? O fundador da igreja cristã no Brasil, Louis de Franciscon, falou em chinês. Então Deus, aquilo foi uma maravilha, e o poder de Deus caiu, cura divina, e maravilhas e tudo mais. Isso foi muito bom. Muito bem. Só lembrando que 9 anos depois, acho que foi 18 de novembro de 1910, aportava em Belém do Pará os missionários Gunnar e Daniel Berg. Eu estou contando para você a história. Sabem esse Parra? Então isso foi muito antes das Assembleias de Deus, das igrejas, da Igreja Deus e Amor, porque parece que o padrão são eles. Eles vieram de algum lugar, e eu gostaria que você conhecesse o lugar de onde eles vieram. E agora alegam que eles são
Eu não reconheço isso em homem nenhum. Eu creio que Deus é. E é isso que o nome dele diz. Aquele que é. Não nenhum homem fez nada. Foi Deus que usou os homens. Demos glórias a Deus. Muito bem. 10 anos antes, Franciscão chegou aqui um ano depois, 1911, Bergvingre em 1910. Antes, em 1901, Agna tinha recebido o Espírito Santo. Houve um irmão chamado William Joseph Seymour. Ele era um homem negro, ele era cego de um olho, e naquele tempo, vocês sabem, na América, e até hoje há, a tal da segregação. E o negócio é sério. Ainda hoje, se você for para a América, você veja bem onde você vai, irmão Josival. Veja bem, porque tem bairro que é para negro lá. E bairro que é para branco. Eu não sei por onde é que eu vou. Por onde é que eu vou, irmão Hamilton? Quem é que vai me aceitar lá? Eu vou ser branco ou vou ser negro? Misericórdia. Eu não sei, é bom ficar por aqui mesmo, que aqui todo mundo vive bem. Graças a Deus. Então, havia segregação naquele tempo. E havia uma igreja metodista para negros. Na verdade, eu ouvi até um homem dizendo, e bom, não vou mudar essas coisas, a questão de raça e a questão de cor. O seu carro, você não chama seu carro negro, o seu carro é preto. Preto é a cor. Não é isso? Negro tem a ver com outra conotação. Então, quando fala igreja para pretos, quer dizer da cor preta. E é coisa boa. Você está com a grana preta, o quê? Muito dinheiro. Então é bom. Mas parece que as palavras aqui têm outra conotação, né? Mas eu quero apenas dizer que quando fala igreja para pretos, é porque lá não tem isso, né? Black man é um homem negro, não é isso? Tudo bem. Não é que nem dark, né? O escuro, que tem a ver com coisa ruim, né? E a palavra negro aqui no português tem a ver com uma coisa ruim. Mas o preto não, o preto é a cor. Mas nós fazemos essa confusão. Eu não sou professor de português, deixa para lá. Finalmente, havia uma igreja só para pretos. Metodista. Os metodistas eram aqueles que queriam gritar e dançar e desmaiar, mas não queria... Bom, vocês lembram disso que eu falei outro dia? Os metodistas. Esse William Seymour, ele não podia... Lembram do seminário de Barra? Nesse seminário, ele não podia entrar porque as aulas eram só para brancos. Alguém estudando a Bíblia, procurando o Espírito Santo, e aqui só entra branco? Você crê numa coisa dessa? Pois é. Ele não podia entrar porque era preto. Ele ficou, sabe onde? Na janela. O pastor era gente boa. Na janela você pode ficar, irmão. E o irmão ficou. Ficou na janela. E sabe, ele recebeu a mensagem, porque Deus é Deus. Ele se humilhou, não se humilhou? Deus exalta quem se humilha. Ele ouviu da janela aquilo que ele estava pregando. Isso de que Deus dá ao Espírito Santo poder. Aí ele foi para a Califórnia e foi na igreja de minha cor, dos pretos, para pregar. Chegando lá, ele era pastor. Ele pregou. Quando pregou, o fogo caiu na igreja. O pastor da igreja disse, misericórdia, o que é isso aqui na minha igreja? E aí, as pessoas que receberam o Espírito Santo foram expulsas junto com ele. Foram poucas pessoas. Ou eles rejeitaram, eu não me recordo bem agora o fato. Eu sei que ele ficou sem dinheiro para voltar para sua terra. Olha que situação. Sem ele na beira, uma irmã ofereceu a sua casa para ele se hospedar. Nessa rua Bonnie Clay, não sei quanto, que eu esqueci o número. O que aconteceu? Ele ficou lá e fez cultos de oração. Agora sim eu digo com certeza. O fogo desceu naquela casa. E essa casa é uma referência até hoje, na rua Bonnie Clay Pentecostal. Você coloca aí no Google, você vai achar. Disseram que aquele foi um movimento tão maravilhoso que ao se aproximar do quarteirão você sentia a unção que estava naquela casa. A dona da casa recebeu o Espírito Santo e as pessoas iam e se aglomeravam ao redor daquela casa para verem
e sentirem a presença de Deus, receberam o Espírito Santo, a rua encheu da presença de Deus e de pessoas, na rua Bonnie Klein. A dona da casa recebeu o Espírito Santo antes do William Seymour. Eu li o registro, ele foi então, passou 5 horas orando depois para receber o Espírito Santo, e recebeu. Talvez você nunca teve tanta experiência com Deus porque você nunca passou tanto tempo em oração. Talvez você bate na porta, quando o dono vem abrir a porta, você corre. Ore até Deus abrir a porta. E ele recebeu o Espírito Santo, e aquela coisa se espalhou por aquela casa, aquela região, e houve mesmo um dizer que Deus estava, e foi no tempo de Páscoa, e aquilo foi comparado com o novo dia de Pentecostes, modernamente. Isso foi em 1904, alguns anos depois, de maneira que eles se mudaram, eles procuraram um lugar então para congregar. Eles não tinham lugar para congregar. Eles então acharam um galpão velho que tinha sofrido um incêndio. Interessante, né? Tinha queimado alguma vez? Pô, vai queimar de novo o velho prédio. E tinha sido também, era uma igreja metodista, também tinha sido um estábulo, era de chão batido, e agora estava para alugar. Eles alugaram aquilo. E eles então disseram, missão, fé apostólica. Missão Fé Apostólica. E ali começou, e aquele endereço ficou sendo o endereço mais conhecido entre os crentes pentecostais. Rua Azusa 312. Essa é a história. E nessa Rua Azusa 312, de 1906 a 1909, aconteceu o que nós chamamos de derramamento do Espírito Santo em dias modernos. O pastor daquela igreja era ele, o William Seymour. E ali naquela reunião, é dito que um vestido de chita abraçava um vestido de seda e um paletó abraçava um macacão. As pessoas iam doentes e saíam curadas. Disse um repórter, tá vendo? Porque foi noticiado. As pessoas iam lá encontrar Deus e o achavam. As pessoas desmaiavam, ficavam horas caídas na presença de Deus, e foi dito que foi um culto só, durante 3 anos. Porque não se fechava as portas, era assim, ó. Um dia outro, um dia outro, um dia outro, um dia outro, um dia outro. Durante 3 anos, Deus enviou fogo sobre aquela velha construção. Rua Azusa 312, Califórnia. Você pode dizer glória a Deus? Ele cumpriu sua palavra. Sabem de uma coisa? Eles não eram uma denominação. William Seymour, o pregador, se colocava num púlpito, ele passava a maior parte do tempo com a cabeça enfiada dentro de uma caixa de tomate, orando. Então se levantava e falava mansamente durante 15 minutos, sem se movimentar. Ele pregava assim, ó, quietinho. William Seymour. Agora, hoje, se um pregador pentecostal não sapatear, não for para lá, não for para cá, ele não tem o Espírito Santo. Ora, então Seymour também não tinha. E quem é Seymour? Pois bem, William Seymour, ele foi o vaso que Deus usou originalmente. Ok. Originalmente, o primeiro pastor pentecostal original do século passado. Outra coisa, ricos iam lá, sem distinção, procurar a Deus. Pobres iam lá, não havia, eles iam buscar a Deus, não tinha nada a ver com dinheiro. Não tinha. O movimento pentecostal não tinha nada a ver com dinheiro, tinha a ver com salvação. As pessoas iam com seus... Era normal você encontrar nas paredes das igrejas muletas e cachimbos e aparelhos e coisas assim. Deixavam seus vícios de lado
Onde? Na Rua Azusa, onde os pentecostais alegam que começaram seu ministério. Mas sabe de uma coisa? Como o diabo é sujo. Eu gostaria de ir para o culto na Rua Bonnie Clay. Eu acho que é assim o nome. Mas existe ainda? Não existe. Passou o tempo. Eu não consigo ir mais lá. Também eu gostaria de ser um membro daquele avivamento ali na Rua Azusa Street, na Rua Azusa 312, onde o fogo começou originalmente. Mas eu não conseguiria ir lá. Ah, que já acabou. Mas houveram pessoas que estavam vivas naquele tempo, que duraram até 1950 e 60. Então eu não estive na Rua Azusa, mas eu conheço quem esteve. Vocês estão me entendendo? Eu vou dizer o nome dele. É F.F. Bosworth, um velho pregador, que ele esteve vivo durante muitos anos para contar o que era o antigo avivamento pentecostal. E se ele estivesse aqui nesta manhã, ele podia dizer a você umas verdades que eu apenas posso repetir. Você pode crer ou não em mim. Mas era alguém que esteve lá originalmente. Eu estou dando provas para você. Talvez você não creia. Mas talvez você também possa crer também. Porque eu sei que a verdade terá... Alguém dirá amém à verdade. Um ano depois que eles se mudaram para a Rua Azusa, porque eu estou dizendo sobre o quê? Deus tem um avivamento hoje e já aconteceu. E alguns esperam ele para o futuro. E ele está no passado. Não teremos uma renovação no futuro. Deus já nos deu o que devia dar. Agora é a hora da prova. A matéria foi toda ensinada pela professora. Agora é a hora de provarmos que aprendemos. Ou sermos reprovados. E para a consumação desse avivamento, ele enviou um profeta. É o meu assunto. Mas as pessoas nem sabem dessa Rua Azusa. Como é que eu vou falar de profeta? Como é que eu vou ensinar alguma coisa que é falsa? Como é que eu vou ensinar sobre o que é falso se a pessoa nem sabe o que é verdadeiro? Chego para o índio. Por que o índio? Alguém que está acostumado só com a natureza, não sabe nada de papel, nem nada. Eu digo, olha, antigamente, né? Índio, essa aqui é uma nota de R$100, falsa, viu? Olha como... Para que serve esse papel? O que é isso? Que folha é essa? É um papel. Qual a diferença desse papel para esse papel aqui? O índio não sabe de nada. Você está me entendendo? O índio, para eu ensinar um índio, ou alguém que não é civilizado, melhor, o que eu quero dizer é isto, porque nesse tempo de hoje, né? Você tem que cuidar do que você fala. Alguém pode se ofender, né, irmão Reginaldo? Você sabe o que é uns R$100? Sabe, né? Mas eu quero dizer eu quero apenas dar um exemplo de alguém que não conhece dinheiro, ou um índio, um aborígene, alguém que sempre viveu alguém que não seria um exemplo, alguém que não fosse civilizado. E você entregasse a essa pessoa uma nota de R$100, falsa. Olha, eu quero te ensinar que essa nota é falsa. Ora, ele nem sabe que tem dinheiro, nem sabe para que serve. Esse papel vale R$100. O que é R$100? Ele não saberia, porque a nossa civilização, você tem que ensinar uma pessoa o que é dinheiro, quanto vale o dinheiro, aí depois você ensina o que é um falso dinheiro. Pois bem, as pessoas não sabem nem o que é o verdadeiro dinheiro, um verdadeiro profeta. Como é que eu posso falar de um falso ou da falsidade? Como é que eu posso falar de um profeta se as pessoas não sabem nem o que foi o avivamento pentecostal moderno? Eles não vão saber. Eu tenho que começar do zero. E é por isso que eu tenho ido e voltado tantas vezes. E os irmãos me suportem. Quando, nessa Rua Azusa, Deus fazendo esse movimento pentecostal maravilhoso, o que viria a ser, o que daria luz, né, aos movimentos pentecostais todos de hoje, foi isso que eu estou dizendo. Mas aí, um ano depois, 1907, um homem chamado Durham, eu falei de Parham. Um ano depois, Parham, eu esqueci disto.
Parham foi nessa reunião de William Seymour. O professor dá aula só para os brancos, que o negro na janela ouviu e levou, e aí Deus usou. Foi lá, no ministério dele na Califórnia, e viu um negócio maravilhoso e discordou dele. Você crê nisso? Discordou. Sabe por quê? Preto junto com branco? Que mistura é essa, rapaz? Vamos acabar com isso. Está entendendo? Vocês podem crer? Pentecostais divididos por raça? Parham discordou de Williams. Veja só, que diabo sem vergonha. Ele não devia dar glória a Deus que aquele homem... Mas não, dividiu com o Seymour por bobagem. E não é a mesma coisa hoje? Divididos por bobagem. E aí, houve um homem chamado Durham, não sei se associou-se com Parham, não posso provar, não sei, mas houve um também chamado Durham, que dividiu com esse Seymour e montou uma missão apostólica pentecostal rival, paralela. Um ano depois. Daí você... Olha, então estamos aqui em 1907, já havia divisão. E Parham também já criticou. O que aconteceria em 1910, 1911, quando a Assembleia viesse aqui para o Brasil e a Igreja Cristã do Brasil? O que aconteceria anos depois? Divisão. Mostrando que aquilo não era perfeito, porque se fosse perfeito, se manteria perfeito. Vocês não acham, não? Se um ano depois já estava com problema, é porque aquilo não era perfeito. Mas, todavia, eles se mantiveram limpos durante 3 anos, divididos, mas não eram organizações. Eles eram apenas pensamentos. Eram pentecostais, com algumas divisões, mas a doutrina era uma só. Mas depois de 3 anos, o movimento começou a cair. Está entendendo? Não pôde manter-se. Sabe por quê? Porque eles não tinham a doutrina o suficiente. Eles estavam de qualquer jeito. Eles estavam sem, como vou dizer, poder sem controle é satânico. Vocês sabem disso? Poder sem controle é satânico, é morte. Se você não consegue controlar o poder, você morrerá. É que nem um carro com um pedal apenas para acelerar. Você queria um carro assim? Só para acelerar? Sem freio? Eles precisavam, do que eles precisavam? De alguém que viesse e colocasse as coisas em ordem. E Deus enviaria alguns anos mais tarde. Mas o começo era esse: dá o Espírito Santo ao povo. E Deus deu, cumprindo a profecia de Joel 2, 28, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E assim aconteceu. Muito bem. Esse Durham, que dividiu com o Seymour já em 1907, montou sua missão. Dessa missão surgiram 3 pessoas. As 3 que eu já citei. Daniel Berg, Vingre e Luiz Francescon. Que saíram, e eu estava vendo isso recentemente, e é até bonito, porque Deus, sabe, quando você se propõe a fazer algo para Deus, Deus te usa. Eles receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, porque essa era a prática do dia. E eles, então, receberam um chamado para ir pregar o evangelho no Pará. Eles eram pastores batistas. Eles foram numa livraria, compraram um mapa e procuraram um lugar por nome Pará. E acharam aqui no Brasil. Então procuraram dinheiro para vir e vieram. Alguém deu $90 para eles, naquele tempo. E eles viajaram para cá, de 3ª classe em um navio, e aportaram lá no Pará, e disse que caminharam pela cidade. Eu vi, tão bonito. Houve até uma encenação, eu acho, lá no Pará. No centenário em 2010, fez 100 anos, né? Foi algo bem bonito, as pessoas chorando. E eles foram caminhando, não conheciam ninguém. Foram caminhando até uma praça, sentaram, estavam com fome. E parece que caiu uma manga. Eles chuparam a manga, não é isso? Acho que a história é essa. E eles estavam, obrigado ao Senhor, porque o Senhor mandou alimento para nós. E a mensagem pentecostal chegou no Brasil.
pelo que nós muito nos alegramos e dizemos: Deus seja louvado, chegou até nós também. Aqueles que tumultuam o mundo chegaram até entre nós. Amém. E sabe o que eu seria naquele tempo? Um assembleano de carteirinha. O negócio é o Espírito Santo. Seria. E assim foi. Deus andou entre os pentecostais muito tempo. E era o melhor que você podia ter. É que nem ter um Chevette em 75. Era um carrão, hein? Chevette 75, um Chevetão? Era muito carro em 75, um Chevette. Mas hoje você sabe que não é muito carro hoje. Por quê? Porque eles tinham o melhor ali. Aconteceu de... Eu tenho uma foto disso. Eu tenho provas físicas disso. Na Rua Azusa, não estava só William Seymour. Tinham outros homens com o genuíno Espírito Santo ali. O nome de um era F.F. Bosworth. O filho dele é vivo hoje. Ora, se ele estava... Só você fazer as contas, as pessoas que nasceram no final do século, no começo do século, que nasceu em 1900, hoje teria 127 anos, se fosse vivo, não é isso? Mas há 50 anos atrás, teria o quê? Coisa de 80 anos. E 50 anos atrás, seria... Que ano seria? Nós estamos em 2000 e... Eu falei 17, desculpem, teria 17 anos. 117 anos. Mas há 50 anos, em 1950, ele teria quanto? Menos 67 anos. Faça a conta aí, Álvaro, rápido. Eu quero saber que idade... Não vou dizer a você que idade tinha. Ele tinha seus 70... Na década de 50. Na década de 50, uma pessoa nascida em 1880 teria 70 anos. É o que eu quero afirmar. Quem nasceu em 1880, em 1950, teria 70 anos. E quem nasceu em 1880, nos dias da Rua Azusa, que foi 906, teria cerca de 26 anos, até 29 anos. É o que eu estou dizendo. Vocês me entenderam? Então, e alguém que teria 70 anos em 1950, poderia muito bem ser pai de alguém em 1940 ou 30. Poderia ser o pai dos meus pais. Está me entendendo? Então, então seria como se os meus avós estivessem lá na Rua Azusa. Vocês estão me entendendo? É isso. Meus avós estariam na Rua Azusa. E essas pessoas duraram durante o século passado todo. Luiz Francescon, Daniel Berg, por exemplo, deu entrevista em Santa Catarina, está na internet. E foi em 80, parece, que ele deu entrevista. Não sei quando Francescon morreu. Zwingli morreu em 33. Mas aqueles homens que tiveram um dom original do Espírito Santo viveram no século passado e deram seus testemunhos. Vocês estão me entendendo? Não tem que voltar muitos anos na história. Foi outro dia. E esse tipo de evangelho que nós temos está errado. Não foi isso que eles tiveram na Rua Azusa. E eu citei que em 1956, 50 anos depois do derramamento do Espírito Santo lá na Rua Azusa, da inauguração da Rua Azusa, porque o Espírito Santo foi derramado na semana da Páscoa. Na semana da Páscoa, se eu não me engano, lá na rua, naquela casa que acolheu William Seymour. Mas finalmente tomaram 1906 como sendo como sendo o aniversário do derramamento do Espírito Santo. Em 1956, havia uma mulher que fazia muita obra por Jesus Cristo. O nome dela, Amy McPherson. E ela construiu uma grande igreja no tempo da guerra, no tempo da Segunda Guerra, ela conseguiu fazer uma grande igreja. Ela fazia teatro,
Ela é a mãe de quem faz teatro na igreja. Ela tinha programa de rádio, ela fazia passeata, ela fazia barulho, aquela mulherzinha, por Jesus Cristo. Ela então conseguiu fazer um templo magnífico para Jesus, chamado Templo Ângelos, na Califórnia. Em 56, ela já estava morta. Mas os irmãos pentecostais de todo o mundo quiseram fazer um culto de comemoração a Deus pelo jubileu, porque 50 anos não é jubileu, do derramamento do Espírito Santo, e foram lá para o Templo Ângelos. Vocês estão me entendendo? Eu queria ter a gravação desse culto, para ter a prova física de que eu estou falando a verdade. Mas uma dessas mensagens foi transcrita em livro. E o título é O Caminho de Volta, pregada por William Marion Branham. Ele pregou no Templo Ângelos, Califórnia. Você pode também ver na internet, Templo Ângelos, e pesquise. Vocês vão ver pessoas caídas, cura divina. Vocês vão ver lá. A mesma coisa que nem hoje, né? Como hoje. Vai lá. Muito bem. Há uma casinha lá no Templo Ângelos cheia de muletas, de aparelhos que Deus curou aquelas pessoas, e os aparelhos ficavam lá para testemunho. Mas parece que esse Deus ficou em algum lugar lá no passado. E as pessoas esqueceram dele por causa do dinheiro. Nós queremos voltar ao mesmo Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Nesse culto, em 56, esse homem chamado F.F. Bosworth, ou Bosworth, estava lá. Ele era um ancião. Quem estava pregando em uma das noites foi o William Marion Branham, o que eu tenho dito a você que é um profeta. E ele pregou em 56, nós temos nos afastado. Nós temos que voltar à velha Rua Azusa. Quando falou isto, o que você acha que aconteceu no coração daquele ancião que conheceu o primeiro movimento? Lembram quando a segunda casa foi edificada, que os anciãos começaram a chorar, que eu preguei? A mesma coisa de novo. Você não pode ver a Bíblia se repetindo? Bosworth sabia o que aconteceu originalmente lá na Rua Azusa, naquele velho prédio queimado de chão batido. Não era o que os pentecostais estavam fazendo recentemente. Recentemente, em 56. Vocês estão me entendendo, né? Porque eu estou aqui falando dentro da história. Porque eu tenho que ensinar o que é uma nota de 100 verdadeira antes de falar de uma nota de 100 falsa para você. Eu tenho que falar do verdadeiro. Não é isso, não. E aí, ele disse, nós temos que voltar. E aí, o Bosworth estava lá nessa reunião, com as suas lágrimas descendo. O que eu estou dizendo? O Bosworth, aquele que estava na Rua Azusa, estava agora numa reunião com William Branham. E ele e um velho, um ancião que estava na Rua Azusa, penso que é Bosworth. Mas se não foi, eu só estou dando nome diferente à pessoa. Mas foi o Espírito Santo que usou, seja Pedro, seja José, seja Bosworth, seja quem for. Um velho se levanta e disse, nós temos, interrompe a mensagem e fala assim, nós temos caminhado muito pela maquinária, pelo caminho do homem, nós temos que voltar, disse o velho. Então William Branham disse, está vendo? Vocês podem ouvir a afirmação desse velho companheiro? Então, aquilo que o profeta estava pregando foi confirmado por alguém que estava lá na Rua Azusa. Muito bem, esse Bosworth passa a ser ajudador desse William Marion Branham. Então você encontra Bosworth apoiando William Seymour e agora você encontra Bosworth apoiando William Marion Branham. Foi Bosworth que, salvo engano, que disse ao irmão Branham, faça cartões de oração, porque você chama a fila para orar e isso demora muito tempo. Faça cartões de oração. Essa maneira, essa administração dos cultos de cura divina foi feita por esse irmão F.F. Bosworth. Engraçado. Há um livro do filho de Bosworth falando a história dele e não cita William Branham.
Interessante, né? O filho de Bosworth é vivo, fez um livro sobre o pai, e mencionando essas coisas, e nunca citou, e não fala de William Branham. Por quê? Por que esconde essas coisas? Sabe? É assim mesmo. Está escrito, eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Outros virão em seus próprios nomes, a esses vocês receberão. Mas eu quero ir para a conclusão. Então, em 56, houve esse jubileu. Bem, eles quiseram voltar, porque disse, nós temos que voltar ao velho galpão, temos que voltar para a Rua Azusa de novo. E o profeta disse, eu sou um nascido fora de tempo. Olha que frase. Quer dizer, era para eu ter nascido naquele tempo atrás. E você também não se sente assim? Que nasceu fora do tempo? Você queria ter... Para começar de história, eu queria ter nascido para ouvir Jesus pregar. Mas não, eu nasci aqui e não posso voltar para ouvir Jesus. E como se não bastasse, nasci depois do derramamento do Espírito Santo. Não posso nem ser um daqueles. E para piorar a situação, um profeta esteve na terra. Eu também não fui um daqueles que ouviu ele pregar. Que coisa. Por que as coisas são assim? Eu não sei. Mas eu sei que Deus é que rege todas as coisas. E se Ele não me permitiu viver naqueles dias, Ele me deu um coração para crer naquilo que eles creram naqueles dias. E dá no mesmo, porque teremos o mesmo galardão. Pois bem, de 56 para cá, notem que tudo isso aconteceu. Eu estou em 56. Nesse tempo estava o irmão que escreveu, eu não vou me envergonhar da velha cruz. Está entendendo? Observe o ambiente do mundo nesse tempo. Tantas coisas boas aconteceram, irmãos. Eu não seria capaz de mencioná-las todas, mas Deus esteve entre nós, naquele tempo, renovando. E notem uma coisa, o derramamento do Espírito Santo aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial. Foi em 1906. A guerra começou em 14. Foi antes. Mostrando que antes do problema, Deus envia seu Espírito Santo. Você diz, não entendi, não foi comigo não. Não foi? A Primeira Guerra não foi com você não foi? Tudo bem. A segunda foi. Em 40, quem viveu aqui nesse tempo sabe que houve fome aqui no Brasil. Dificuldade. No tempo da fome. Falem com os velhos. Dificuldades aqui. Mas o que Deus fez? Deus se apressou. Não no sentido apenas da palavra, né? Apenas querendo dizer. Deus se adiantou nos dando o Espírito Santo, porque sabe que nós iríamos precisar. O que aconteceu de 56 para frente, sabe? A bomba atômica, meus irmãos. O mundo ficou em pavorosa, que qualquer dia podia ter a bomba atômica, explodir tudo e acabar com tudo. O povo andava se escondendo. Minha avó, quando tinha uma explosão, um relâmpago, já botava um pano no vidro, com medo de atrair o raio. E o povo era assim. Um mal iria acontecer, bombas nucleares, em 60, depois daquilo. Nós entramos no tempo da Guerra Fria. Vocês sabem que o mundo já podia ter sido destruído já algumas vezes e não foi, porque Deus não quis? Nós temos bombas atômicas que podiam destruir o mundo. Nós já temos material para acabar com o planeta. Sabiam vocês disso? Quem sabe disso, levante a mão. Nós já temos bomba para destruir o planeta. Como se não bastasse os vulcões que eu já falei no culto passado, os terremotos, os meteoros que vão cair, já tem bomba aqui já. Então, penso que nesse tempo de 60, um homem do exército, um capelão do exército cristão, aqui chegou hoje, né? Olha como somos atrasados. Antigamente você podia ser um capelão é um pastor da marinha, da aeronáutica, mas só podia ser padre. Agora você já pode ser pastor e capelão da marinha, da aeronáutica. Acho que eu vou fazer um concurso, né, irmão José? Antigamente só padre podia ser capelão. Mas hoje, em 60, já podia ter capelão evangélico. Agora já... Que coisa, somos atrasados, não somos, não? Terceiro mundo, mas está acabando isso. Vai virar tudo o mundo primeiro da besta, né?
Vai melhorar? Muito bem. Esse capelão falou com o irmão Branham o seguinte: houve uma reunião do alto comando e o povo estava todo escabriado, tudo aterrorizado, e conversando o seguinte. Um homem disse, tudo muito sério, para você ir naquela reunião, pesquisar até quem era sua avó, seu avô, para você ir lá naquela reunião, para saber se não era alguém infiltrado. A reunião secreta, muito importante, ele apenas disse o seguinte da reunião. A coisa foi tão tensa, disse o capelão para o irmão Branham, ele era um militar no caso, né? Disse, um homem levantou-se e disse, eu gostaria de pegar meu cavalo e ir para as montanhas do meu estado, ele citou o estado, e criar gado lá, e me esconder lá. Mas do que vai adiantar? Porque se eu explodir aqui, me alcança lá. Não tem onde você se esconder. Isso foi na década de 60, se eu não me engano. E hoje, você vai se esconder onde? Do ebola, por exemplo. Da gripe, não sei das quantas, do carrapato. Você se esconde onde disso? Você vai para o meio do mato, se esconder lá no meio do mato? Você vai morrer lá de malária também? Não tem para onde você fugir. Mas naqueles dias, era a bomba atômica. Pois bem, aonde é que nós chegamos nesta manhã? Nós estamos em crise. As nações estão em guerra. Você sabe, agora a Rússia se levantou mais uma vez e nós estamos nos emparelhando para uma batalha. Qual batalha? A terceira guerra. Ela vai vir. Todavia, antes dessas coisas virem ao cumprimento, antes que os juízos caiam sobre a terra, ele terá que arrebatar um povo seu. E aqui eu conto isso já caminhando para o fim. Durante a Segunda Guerra Mundial, irmão, se pudéssemos ler, Jesus disse, hipócritas, quando fica... Vou traduzir aqui em linguagem simples. Quando vocês olham para o lado da praia aqui em Lauro de Freitas, quando você vê que está tudo fechado ali, você sabe que vai ter chuva, né? E você sabe se vai ter bom tempo, ou se está aberto, você sabe que vai ter bom tempo, não é? Porque a chuva vem de tal lugar, não é isso? Hipócritas, vocês sabem discernir a face dos céus e não conseguem ver os sinais dos tempos? Ele disse. Quer dizer, vocês conseguem ver tudo, mas não conseguem ver o dia que estão vivendo? A mesma coisa hoje. Muitos não conseguem ver o dia que estamos vivendo. Cada coisa dá um sinal, meus irmãos. O mundo cotidiano, o mundo comum, está cumprindo a palavra de Deus. É um sinal. Quando você vê tanajura voando, é por quê? Será que é verão? Tanajura voa no verão, É no inverno. Onde é que aparece mosquito de luz? Não é no tempo da chuva? Ora, quando você vê você sabe o que está acontecendo, é a estação mudando. Porque nós temos essa proliferação do homossexualismo para se cumprir o que Jesus disse, será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Está acontecendo. Depravação, homens amantes de si mesmos, reprovados, assassinatos, sequestros, está tudo na Escritura. É o tempo que estamos vivendo. E fariam da fé negócio. Mas então, observem isto. Deus nos deu esse sinal, espero que você receba isto. E esse profeta, o irmão Branham, pregou sobre isto aqui, sobre a repentina tomada da igreja de Jesus Cristo. Ele falou o seguinte, quando os americanos, durante a Segunda Guerra Mundial, eles não queriam entrar na guerra. Por quê? Porque era longe. Era lá no Velho Mundo, né? A Alemanha lutando lá com a França para lá, e a América estava aqui descansada. Descansada, né? Não é nada comigo, estou por aqui descansando e tal. Um certo homem da inteligência americana criptografou ou descriptografou mensagens. Hoje você tem essa linguagem no computador. Você nem sabe o que é, mas está lá, criptografia. Ele pegou a mensagem dos japoneses se comunicando. E ele entendeu
que os japoneses iriam bombardear a América. Ele aí reportou, ele aí informou os seus oficiais do que estava acontecendo. Eles disseram, que é isso, rapaz? É ilusão sua. Eles não vão vir para cá atacar nós, não, conversa. Você está atrapalhado. E o homem continuou sua pesquisa e cada vez mais se convenceu que os japoneses iriam atacar em algum lugar na América. Com licença, comandante. Eu insisto com o senhor. Eu estou percebendo que há indícios que os japoneses vão atacar aqui na América. Que é isso, coronel? Tá ficando maluco? Eles vão... Não, não se fale mais nisso. Ele disse, sim, senhor. E foi embora. Tentou explicar. Não foi ouvido. Não é a mesma coisa hoje? Há um povo dizendo, haverá um arrebatamento, haverá uma vinda de Deus, haverá um juízo, busque a Deus, prepare-se, olha o sangue, olha o Calvário, viva a vida para Deus. E as pessoas, que é isso? Nada. Ignoram. Quando foi, em certo momento, um porta-aviões japonês chegou próximo da América e os caças saíram do seu porta-avião e começaram a bombardear o pier, chamado Pearl Harbor. O encouraçado Califórnia, um grande navio que aguentava até ser torpedeado sem afundar, naufragou no porto. A esquadra estava toda pronta, ancorada, estacionada, em nossa linguagem, né? E foi toda a pique. Afundaram todos os navios. Por quê? Porque eles vieram e massivamente atacaram Pearl Harbor, algo impensável. E muitas pessoas faleceram, vidas se perderam, porque não receberam o aviso. Muito bem. Note o seguinte. Eles não puderam crer naquela mensagem. Por causa disto, a América entrou na Segunda Guerra Mundial. Depois de receber essa bronca aí, essa pancada, foi que eles entraram na Segunda Guerra Mundial. E o homem tentou avisar e eles não ouviram. É mencionado, o irmão Branham menciona, como é bom você conhecer alguém que foi de outro tempo, não é? Que vai confirmar o seu caminho. É bom conhecer um profissional velho, antigo. Ele disse que naquela noite anterior, eles estavam tendo uma festa. Pegaram a moça, a moça ficou semi-despida, num Cadillac, num conversível, passando pelas ruas, pelas ruas ali no quartel próximo. Estavam bebendo, ninguém estava preocupado com nada. E o aviso foi dado. E se aquela jovem entendesse que morreria no outro dia, ela não estaria naquela festa, estaria? Pois bem, meus irmãos, o aviso foi dado. Em nossa geração, nós temos um que Deus enviou para dar o aviso. Esse foi William Marion Branham. As pessoas, as autoridades eclesiásticas, disseram, que é isso? Não querem. Pois, exatamente o que ele disse aconteceu. Ele disse que a Igreja Católica demorou 12 mil anos para se tornar isto. A Assembleia não vai levar 100 anos. Olha aí. Olha o que nós temos. Olha o que é a Assembleia de Deus hoje. Esse movimento que Deus usou. Observe o que está hoje. Por quê? Porque não receberam o aviso. Mas sabe, os antigos pentecostais, eu não disse isto, apoiaram esse William Branham. Eu disse isso quando falei de Bosworth, né? Mas muitos pentecostais receberam a mensagem desse profeta. Muitos pentecostais. E alguns deles, infelizmente, só pegaram da mensagem o que lhe importava. Citarei Cerulo, citarei Terry Osborne, citarei Oral Roberts. Citarei eles. Esses são alguns deles que receberam a mensagem, ouviram o que interessava e deixaram o resto. Muitos sinais e maravilhas foram feitos para provarem
que Deus estava com esse homem, mas não com o objetivo final de ficarmos em sinais e maravilhas. Porque nós não queremos apenas sinais e maravilhas, nós queremos nossa salvação. Salvação do dia ruim que está para vir, do dia terrível do Senhor. Nós queremos ir no arrebatamento. Você pode ser curado de câncer e morrer de pressão alta. Você pode ser curado do coração e morrer de outra coisa qualquer, porque você morrerá. É a tendência normal. Mas se você for salvo, não interessa como você morrerá. Você ressuscitará para viver eternamente com Cristo. A mensagem é essa. Mas por que Deus iniciou esse ministério desse William Branham com curas? Para que as pessoas vissem e confiassem que era de Deus. Muitos sinais e maravilhas comprovados. Eu espero que você esteja lendo as mensagens, para eu poder pregar outra coisa. Mas de vez em quando é bom fazer essa lição de casa. Mas com o intuito das pessoas crerem no Evangelho. Em dado momento, um homem escreveu um livro, Os Pentecostais, Demônios que Mordem. Uma mulher escreveu um livro sobre isto. Outro disse, o Espírito Santo é dado através de óleo. Eu vou orar aqui, vai aparecer óleo aqui na minha mão, e através desse óleo você vai receber o Espírito Santo. Nos dias do irmão Branham isso acontecia. E ele pregou contra isso, disse, você não pode crer nessas coisas. Você não pode crer em cura divina para a salvação. Nos dias de William Branham estavam os Beatles na terra, e eu já preguei outro dia. Pessoas da cadeira de rodas se levantavam com a emoção de ver os Beatles. E disse o irmão Branham, está vendo que você não pode pôr sua confiança em cura divina? Mas hoje, se há uma cura divina, esse homem é de Deus. Então Judas também era de Deus, porque Judas curou os enfermos. Nós não seguimos os sinais, seguimos a palavra de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Bom, eu quero chegar na nota original. O fato é que essa mensagem foi pregada com sinais claros da presença de Deus. E quando você conhece a mensagem, a Bíblia vira mais Bíblia para você. É confirmado o que foi dito. A Bíblia, você entende que a Bíblia é um livro maravilhoso? Pois bem, quando você conhece essa mensagem, você entende que a Bíblia é mais maravilhosa ainda. Porque é o cumprimento da palavra. E nosso profeta, este profeta, o meu profeta, talvez não seja para você, mas Deus enviou para mim um profeta. Aleluia. Sou muito feliz por ter visto essa mensagem. Sou feliz demais. Eu sou muito feliz por ter conhecido essa mensagem. Ele disse... Alguém disse a ele assim, você está... Algo do tipo, como é que você leva essa mensagem, essa religião? E ele disse, não, eu não levo essa religião me leva. É Deus que me conduz. Deixa eu contar só uma história para vocês, encerrando. No começo do ministério de William Branham, ele era um batista, e ele foi encontrar com os pentecostais. Ele se encontrou com os pentecostais. Ele estava numa viagem de férias. Ele viajou com viagem de férias. Ele pegou o carro, saiu na estrada e parou perto de um rio para pescar. E dormia no carro. Essa era a viagem de férias. E ele encontrou uns carros passando, escrito só Jesus, só Jesus, só Jesus. Ele aí ficou intrigado com aquilo e seguiu e foi ver onde era. Uma grande tenda. E nessa tenda, eles tinham lá os pentecostais ajuntados, em 30, por aí, na 29, 30, os pentecostais. Que bom, né? Se esses estivessem juntos aqui no Brasil, podia lá também encontrar esse culto, né? Seria maravilhoso, não seria? E ele foi lá. Indo lá, ele era um pregador batista, então. Ele tinha um dom de Deus. Ele tinha um dom. Desde pequeno, eu já contei isso aos irmãos. E ele, então, foi lá, mas ele não sabia o que é que era. Ele não sabia bem sobre isso. Eu sei que ele foi pregar, ele foi convidado para pregar, disse que não podia pregar porque não estava com a roupa. Mas, finalmente, ele foi chamado, vem aqui assim mesmo, ele foi,
E é até engraçado porque ele se apresentou, eu sou William Branham, eu sou pregador tal. E sentou-se lá no banco, né? Que alguém perguntou quem ele era, né? Aí um pregador, um homem veio no púlpito, ele nunca tinha usado o microfone na vida dele. Aí alguém disse assim, nós queríamos ouvir uma saudação, a palavra do irmão pregador William Branham. E ele aí se escondeu, porque ele não estava de gravata. Aí ele ficou todo envergonhado. Aí a mulher disse, o que você está assim, rapaz? Disse, não, é que, não, sabe, é que eu sou ele. Não, eu sou o William Branham. Sim, mas você é o William Branham? Então vá lá. Não, mas eu não estou com roupa para ir lá. Aí disse, aqui, meu irmão, a gente não liga para isso, não. Pode ir. Agora só prega de paletó, só prega disso. Aí o Bruno, com medo ainda, com receoso, aí perguntaram, onde está o William Branham? Alguém viu? Está aqui. Aí apontou, a mulher apontou para ele. Caguete. Aí ele, todo sem graça, foi lá e começou a pregar, todo vermelho. Disse, eu não sei como é que ele saudou. Naquele tempo já saudava com a paz do Senhor? Talvez não, porque isso é saudação assembleana. Ou não, talvez já existisse, era 29, não sei. Não sei como ele saudou. Bom dia, boa tarde, boa noite, o Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, a paz de Deus, o shalom, tanto faz. Não há regra para isso. Eu sei que ele saudou os irmãos e começou a falar. Ele começou a dizer, abriu o texto na Bíblia onde fala do jovem que levantou seus olhos no inferno, do rico e do Lázaro. E ele seguiu dizendo assim, ele então olhou, levantou seus olhos no inferno e não tinha flores. Então ele chorou. Não tinha brisa suave. Então ele chorou. Ele lembra de ter falado algumas frases assim, e só. A próxima coisa que ele lembra é o povo gritando, Deus tomou o seu servo. Oh, como eu sou saudoso desses cultos onde Deus vinha e tomava um servo de Deus. Não aquelas coisas que acontecem em Camboriú. Não aquilo que os pregadores falam assim, né? Aquelas coisas, não aquela palhaçada, não. Desculpem falar isto, eu não quero ser irreverente. Mas não é aquilo, não. Varão, aquelas coisas todas lá. Não. Eu não penso. Mas eu creio que é o genuíno Espírito Santo e não é aquilo. Perdoem a citação, não quis fazer isso, não. Mas já saiu, né? Mas não é aquilo, não. Então, quando ele voltou a si, ele estava onde? Ele disse que não lembra o que aconteceu depois. Deus o usou. E talvez você já esteve na presença ou num culto onde Deus usou um homem. Espero que você tenha tido numa dessas reuniões. Mas Deus usou ele. Ele teve convite para pregar. Depois disso, várias pessoas vieram até ele e pediram que ele viesse pregar em suas igrejas, porque viram Deus usar ele. E nós queremos alguém que Deus use. Se está de paletó ou não me interessa. Eu quero alguém que Deus use. Eu quero estar na igreja onde Deus esteja presente. Não interessa como as pessoas estão lá. Se são A, B ou C, se são ricas, pobres, se se vestem bem, se se vestem mal. Eu quero estar onde Deus está. Não foi assim na rua Azusa, que eu estou dizendo desde o princípio? Então convidaram esse homem. Ele teve convites para um ano todo. Ele voltou para casa e falou para a esposa dele. A esposa dele disse muito bem. A sogra disse assim, eu não quero minha filha com aquele tipo de lixo, não. Sabe o que aconteceu? O William Branham não foi atender os convites para um ano de pregação. Bom, ele chamou alguma coisa de lixo? Não. A mulher dele chamou alguma coisa de lixo? Não. Mas ele não foi. Quer dizer o quê? Que ele preferiu não ter problemas familiares e não foi pregar o evangelho. Pois bem, a unção o deixou durante 2 anos, ele disse. E num certo momento, ele trabalhava como bombeiro. Ele cuidava de postes elétricos e como bombeiro. Houve uma enchente na cidade onde ele morava e ele salvou uma criancinha num barco. E ele estava de barco na enchente, ele sabia bem de barco, de caçar, de pescar. E então o rio estava levando ele por
corredeira que ele ia morrer. E ele começou e o barco não funcionava. Então, a um ponto que ele disse, chorando, penso que foi nesse transe aí, nessa situação, ele disse, eu não chamei eles de lixo. E pediu perdão a Deus. Aí, quando ele puxou a corda do motor, né, aquele motor de popa de barco, não pegava. Então ele se arrependeu e puxou aquilo. O motor funcionou, ele sobreviveu. A esposa dele, nessa enchente, pegou pneumonia e morreu. A filha mais nova dele, chamada Sharon Rose, morreu. Pois, então, já que a mulher morreu e a filha morreu, ele não tinha mais sogra agora, ele podia então ir pregar para os pentecostais, não podia? Foi assim. E eu estou poupando e estou encurtando a história. E assim começa o William Branham a pregar para os pentecostais. E onde foi e qual foi a primeira vez que Deus mandou esse profeta para os pentecostais? Daquela maneira que eu disse agora. Deus o usou. E assim aconteceu durante muitos anos depois, até que ele morreu. Mas a mensagem que ele pregou está aí. E eu conheço a mensagem. Ela ficou... Em certo momento, Deus mandou que ele gravasse as mensagens e virasse cassete. E de cassete virou livro, e de livro virou agora MP3, e está aqui. São essas mensagens aqui, estão ali. As mensagens desse profeta. Você pode pegar ali e ler a mensagem, é de graça. Em resumo, e essa mensagem que foi dada àqueles pentecostais para ensinar os pentecostais como usar os dons e se preparar para o arrebatamento, toda essa instrução está disponível a você de graça através dessa mensagem. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Nós temos um pedido aqui. Pastor Messias, temos hoje conosco nossa irmã Maria José. Por favor, fazer a chamada de altar sobre o batismo, conforme Atos 2:38. Deus em Cristo abençoe. Amém? Aleluia. Vamos fechar nossos olhos. Há alguém que deseja ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo aqui em nosso meio? Não. Há uma... Se você deseja, isso é o começo dessa mensagem, porque a Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Foi assim, esse foi o começo da pregação desse profeta. E foi o começo da pregação de Pedro ali em Atos. Nós devemos ser batizados em nome de Jesus Cristo. E não há outra maneira na Bíblia. Está escrito: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Porque o não crer é que condena as pessoas. E não só isso. Quando uma pessoa é batizada em nome de Jesus Cristo, ele corta o cordão umbilical com o catolicismo, porque o catolicismo inventou uma trindade que é mentirosa, falsa, do diabo. Deus não é três. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Etá. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, não três. Não temos um Deus trino na Bíblia. Portanto, toda vez que alguém é batizado em nome da trindade, exalta a trindade o erro. Foi batizado com água, mas não usou o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi sincero, foi sincera, mas o pastor ou o batizador não usou o nome, negou, cometeu um erro. A primeira vez que eu ouvi acerca do batismo, eu me batizei em nome de Jesus Cristo. Nunca discuti, porque assim é que está escrito. Então, se alguém deseja ser batizado, este é o momento. E Deus abençoe a irmã Maria José, seja bem-vinda ao nosso meio. Bom que a senhora veio, viu? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta mensagem, esta manhã. Obrigado porque o Senhor nos tem inspirado, Senhor, ajudado.
Eu te agradeço tanto, Senhor, pelo dom que nos tem dado. Ó Pai, que teu povo, Senhor, tire seus pés daqui desse século e coloque seus pés na tua palavra, que nos conduz através das eras e nos guia em toda a verdade, de maneira que hoje nós podemos entender onde estamos, o que somos e para onde estamos indo. Ó Senhor Deus, te agradeço muito por tua graça, que nos tem provido uma mensagem, Senhor. Havia outras pessoas para ouvirem, mas o Senhor escolheu a mim e a meus irmãos para crermos nela. E obrigado porque temos sido preparados, Senhor. Temos visto os defeitos. Ó Deus, não que estejamos prontos de nós mesmos, mas quando a mensagem vem de ti e condena o pecado, nós temos condição de ver o defeito e nos consertarmos conforme o Senhor nos dá força, Senhor. E até aqui temos caminhado para frente em direção ao alvo, porque o Senhor nos tem mostrado o caminho por esta mensagem, Senhor. Senão estaremos perdidos. Mas o Senhor não deixa os seus confundidos. Obrigado, Senhor, porque eu tive o privilégio de um dia descer as águas em teu santo nome, Senhor Jesus Cristo, porque eu pude crer nesta mensagem. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor me enviou o teu Espírito Santo e aquele velho homem em mim morreu e outro nasceu. É certo que está crescendo, Senhor. Um homem não nasce grande, nasce como um bebezinho, mas já é um homem, já tem as glândulas, já está crescendo. E como quando Maria embalava o pequeno Messias, já era Deus ali em seus braços, porque está escrito que um filho nos nasceu, um menino se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então aquela criança nos braços de Maria era o Deus Forte, era o Pai da Eternidade. Era o Senhor se tornando um ser humano, mas precisou de Maria cuidar, até que, quando cresceu, cuidou de Maria. Ó Senhor Deus, enquanto tu cresces em nossos corações, nos ajuda a sermos zelosos de ti, ó Senhor Deus, porque num desses dias a hora do mal vai vir, e aquilo que temos zelado e cuidado em nossos corações nos levará em segurança para o lar celestial. Eu oro, Pai, que nenhum dos meus irmãos que me ouviram agora e nem aqueles que me ouvem pela internet sejam esquecidos do que ouviram esta manhã e que se preparem e que tomem consciência de que Deus tem uma mensagem e que a escutem para se prepararem para o arrebatamento que se aproxima. Que coloquem azeite em reserva nas suas botijas como as virgens prudentes. E esse azeite em reserva é esta mensagem. Que não sejam pegos de surpresa, mas estejam vigilantes com suas lâmpadas acesas. Ó Senhor Deus, eu oro por cada pessoa que me ouviu, tanto aqui quanto na internet. Peço que, se alguém não é batizado ainda em nome de Jesus Cristo, que tenha coragem de tomar essa decisão, de negar o catolicismo e abraçar a verdade, Senhor. Eu oro que essa mensagem cumpra o que ela veio fazer. Encontre o último eleito, encontre os eleitos e prepare o caminho do Senhor para a sua vida. Ó Deus, eu oro por essas coisas. Oro por essa igreja, oro por essa cidade, oro por esse estado, Senhor, onde estamos. Que o Senhor nos faça prosperar enquanto saímos em Teu nome para pregar este Evangelho maravilhoso. Nos conduz em paz aos nossos lares. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, eu te oro. Amém. Aleluia.